Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de um brasileirinho, de mais um brasileirinho, que representa o estereotipo, né, de membro da igreja que quando decide começar a pensar por si mesmo, choca você que é membro, viu? Porque existe uma expectativa em relação a pessoas como esse nosso querido da história. Então presta atenção e aprende de uma vez por todas que quando as pessoas se afastam da tua igreja, isso não tem nada a ver com fraqueza, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com influência de outras pessoas, na grande maioria dos casos. Muitas vezes as pessoas se afastam da tua igreja porque elas adquirem uma coisa que você não tem: conhecimento a respeito dela. Olha só a história dele. Olá, Vânia. Tenho sido um santo dos últimos dias desde que nasci. Sou de uma família tradicional da igreja em minha cidade. E como era de se esperar, cumpri com tudo o que já me era programado como um rapazzude: primária, diácono, mestre, sacerdote, formatura no seminário, missão, formatura no instituto, casamento no templo, chamados e mais chamados. Ele resumiu aqui maravilhosamente o currículo mórmon que você precisa cumprir, viu? Desde jovem, sempre me esforcei em todas as minhas designações, mas no fundo, as dúvidas quanto à veracidade do evangelho restaurado sempre estiveram presentes. A época de servir uma missão chegou, e lembro de me sentir apavorado por ainda ter minhas incertezas. Orava incessantemente a Deus para que me confirmasse se a igreja era verdadeira e que servir uma missão era a vontade dele. Não obtive resposta alguma. Meus pais são extremamente bondosos e compreensivos e sempre me deixaram muito à vontade quanto a ser ou não um missionário, mas na verdade eu sabia que não servir os decepcionaria. Ai, me desculpa, perdi. Ai, desculpa, perdi aqui. Tá. Portanto, mesmo sem uma confirmação, servi uma missão por 2 anos. Como missionário, me dediquei de todo o coração. Cumpria com absolutamente todas as regras, trabalhei diligentemente e tive todos os cargos de liderança. Tudo porque na minha cabeça estava trazendo honra ao nome da minha família, que já havia tido muitos missionários antes de mim. Paradoxalmente, foi neste período em que as dúvidas se intensificaram. Lembro de que por diversas vezes esperava meus companheiros dormirem e me retirava para um outro cômodo no meio da madrugada para orar sobre o livro de Mormon e Joseph Smith. Mas as respostas nunca vieram. Me sentia angustiado, como se eu fosse indigno e não tivesse fé o suficiente para receber a resposta, tá? Afinal, aparentemente, todos tinham respostas tão fáceis e para mim elas nunca chegavam. Com isso, para sobreviver no meu personagem, inventei um testemunho para prestar aos pesquisadores. Ainda na missão, com o estudo das escrituras mais aprofundados, as incoerências do livro de Mormon me saltavam cada vez mais aos olhos. Os treinamentos me incomodavam muito, com técnicas e mais técnicas de abordagem e ensino, com o passo a passo do que dizer às pessoas. Para mim, se assemelhavam mais a métodos de venda corporativos. E eu me perguntava, com tantos métodos e técnicas, ainda temos margem para o Espírito Santo trabalhar? Encerrei minha missão com honra e retornei para o meu lar. Logo iniciei meus estudos, trabalhos, etc. E as dúvidas que tinha acabaram ficando adormecidas. Conheci minha esposa, também Sudi, uma mulher extraordinária pela qual sou extremamente apaixonado. Ai, que amor, né? Nos casamos no templo e somos muito felizes. A vida seguia como esperado e eu simplesmente aceitei que as respostas que buscava talvez nunca encontraria. Os anos passaram e mudamos de cidade. Assim que cheguei na minha nova ala, fui chamado como presidente do quórum. Eu não queria aceitar o chamado, mas não poderia recusar uma designação de Deus. Ele coloca entre aspas, tá? O chamado começou a tomar muito do meu tempo, que já era escasso, com trabalho, estudos e minha família.
Comecei a sentir que a designação era um fardo e com isso as minhas incertezas voltaram com força total. Me perguntava, por que eu faço o que faço? Por que a primeira conta que pago religiosamente todos os meses é o dízimo? Por que me importo tanto se nem ao menos tenho certeza se estou mesmo na igreja verdadeira? Eu ministrava às pessoas, ministrava aulas e dava discursos frequentes. Testificava de coisas que tinha dúvidas. E via membros emocionados com minhas palavras, dizendo que sentiam fortemente o Espírito ao me ouvir. Se eu mesmo não sentia, como eles, através de um testemunho falso, poderiam? Senso crítico bem apurado dele, né? Tudo isso fazia com que eu me visse como uma fraude. As reuniões da igreja me eram angustiantes e contava os minutos para que acabassem. Este ano, então, decidi buscar respostas e estudei compulsivamente os materiais da igreja e de fora também, cruzando as informações. Foi assim que encontrei o seu canal. Graças a você, tive muito conteúdo para estudar, com todas as referências dos seus vídeos. Ai, coisa boa. Cheguei às respostas que buscava e descobri o que creio que sempre soube. Joe Smith e todos os que precederam não foram profetas, assim como o livro de Mórmon e todos os apêndices disso não são verdadeiros. Compartilhei o que sentia com minha esposa. Foi a primeira vez que falei disso com alguém e estava muito apreensivo. A princípio ela ficou entristecida, mas em seguida disse que me apoiaria em tudo o que eu sentisse ser necessário para encontrar paz. E ela o tem feito desde então. Conversei com meu bispo e presidente de estaca durante esses meus estudos, a fim de buscar talvez alguma orientação e explicar o que eu sentia a eles. Apesar de terem sido bondosos, senti que estavam mais preocupados com o fato de eu não querer mais servir em meu chamado do que realmente em ajudar no meu problema. Nunca mais me procuraram depois dessa conversa, e ontem, depois de mais de 2 meses sem nenhum contato deles, soube que fui desobrigado e nem sequer me comunicaram. Finalmente, eu encontrei as respostas que buscava. Eu temia saber o que sei, e admito que ainda me sinto perdido. A conclusão a que chego é que não existe uma única igreja verdadeira, e isso ainda me assusta. Não me arrependo do que vivi. Tudo contribuiu para que me tornasse quem sou hoje. Não me arrependo de ter servido uma missão. Não tenho mágoas de qualquer líder ou membro da igreja. Afinal, eles são homens e são falhos assim como eu, e acreditam piamente no que fazem. Tenho ressentimento, sim, com os líderes da alta cúpula, que têm ciência de tudo e não usam a verdade. Hoje decidi não mais frequentar a igreja. Minha esposa segue ativa e eu a apoio em todas as suas atividades SUD, assim como ela me apoia e respeita minhas decisões. Meus demais familiares ainda não sabem, mas contarei a eles no momento certo. Sinto como se tivesse tomado a pílula vermelha e deixado a Matrix. E ainda me sinto confuso com esse novo mundo, mas encontrarei meu caminho. Obrigado por tudo e por me ouvir. Querido, obrigada a você por falar comigo, por falar com a gente, por falar com todas essas pessoas maravilhosas que têm participado aqui no nosso canal. Você é um exemplo clássico de um membro da igreja que nasce lá, cumpre todo o currículo, vive uma vida inteira dedicada à igreja, porque ela é o centro da tua vida. E chega um determinado momento em que você... Dá para notar aqui pelo teu vocabulário, pela forma como você se expressa, que você é o mesmo. Você é o mesmo. Você é um homem maravilhoso, íntegro, honesto, trabalhador, ama a tua esposa. Mas você conheceu a tua igreja, porque você resolveu escutar, você resolveu dar ouvidos àquelas dúvidas que você já tinha. E falou, quer saber? Eu vou pesquisar. Muito provavelmente você chegou a um ponto em que você... Bom, você chegou, né? Porque você fala aqui pra gente que o teu chamado como presidente do quórum estava tomando muito do teu tempo, que já era escasso, com estudo, trabalho, família. Pô, e ainda tem esse chamado. Você, como membro da igreja, você nunca é bom o suficiente, você nunca se aposenta. Nunca se aposenta, viu? É uma coisa em cima da outra. E bora, mais, né? Como você fala aqui, primária, diácono, mestre, sempre com responsabilidades lá dentro, porque a empresa tem que funcionar, né? Sacerdote, instituto, seminário, para ajudar, para poder treinar bastante o teu cérebro e te manter naquela matrix, como você fala aqui. Missão,
casamento, chamado, e mais chamado, e mais chamado. Você nunca descansa. O Deus Mormon nunca está satisfeito contigo, sabe por quê? Porque ele é um Deus capitalista. E o capitalismo sempre vai arrancar teu couro. Só que no sistema capitalista você ainda consegue se aposentar, né? Agora no mormonismo não. Você morre trabalhando para eles de graça e colocando a tua família, a tua vida em segundo plano. Então você chegou um momento em que você pensou, peraí, mas eu não estou aguentando, é muita coisa. Eu não posso ser presidente do quórum e dar conta de todas as minhas outras responsabilidades. Aí você pensou, por que eu faço tudo isso? Por que meu primeiro compromisso financeiro todo mês é pagar o dízimo? Se eu nem tenho certeza por que eu estou fazendo tudo isso. Aí você foi pesquisar. Aí você desobedeceu o Dallin H. Oaks, conselheiro na primeira presidência, que fala para você que quando você quiser conhecer a história da igreja ou qualquer coisa sobre ela, você tem que pesquisar nos sites autorizados pela igreja. Você desobedeceu. Agora você foi pesquisar em outras fontes, tanto da igreja quanto fora. Aí a tua mente se abriu e aí você viu as coisas como elas realmente são. E aí você não conseguiu mais ficar lá dentro. Como você fala aqui, ainda é um pouco assustador para você, ainda é um pouco confuso, mas isso é normal, porque o teu cérebro foi programado lá dentro desde a tua infância. Então isso leva um tempo. Mas eu vou te garantir uma coisa, como ex-mormon que fui por 35 anos, as coisas vão melhorando devagar. Quanto mais histórias você escutar de ex-mormons, quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais você conhecer o salafrário, charlatão chamado Joseph Smith Jr., que fundou o mormonismo, quanto mais você conhecer a história daquele cara, mais fácil vai ser do teu cérebro desprogramar e você relaxar, e você descobrir que o mundo em que a gente vive deve ser livre e não programado. A tua vida deve ser livre e não pré-programada, como você fala aqui. Viu? E você vai experimentar uma liberdade, um tipo de felicidade que você ainda não conhece, porque o mormonismo não te permite isso. E você vai descobrir dentro de você que você é bom, que você é honesto, que você é íntegro, porque você é tudo isso e não porque você tem medo da punição e de perder as bênçãos de um Deus de amor condicional, que é o Deus Mormon. Então a tua autoestima vai melhorar, viu? A tua autoconfiança vai melhorar e você vai falar, nossa, mas eu sou assim. Não é que eu não estava fazendo essas coisas por medo de punição. Você fala aqui que o mormonismo te ajudou a ser o que você é hoje. É verdade. Eu não vou tirar o mérito da igreja disso. Só que ela não é a única, né? Ela não é a única que ajuda pessoas que já têm uma natureza boa a se tornarem melhores ainda. Isso não é exclusividade do mormonismo. Ah, não é mesmo? Porque como você muito bem falou aqui, não existe uma única igreja verdadeira. Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja. Procura o nome da igreja de Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Agora, igreja, esse é o nome. Pé. Procura ver se existe. Não existe. Ele trouxe leis superiores à lei de Moisés. Ele trouxe uma filosofia de vida. Ele não fundou a igreja. Bom, então para encerrar... antes de falar o que eu gostaria para encerrar, eu quero te falar, meu querido, que eu admiro muito a atitude tua e da tua esposa em cada um respeitar o espaço individual do outro. Você saiu da igreja, ela continua lá, você apoia ela nas atividades dela e na maneira como ela pratica a religião, e ela te apoia e aceita o fato de você ter saído e rompido com aqueles pactos. Isso é maturidade, isso é colocar o relacionamento acima de religião. Viu? Parabéns. Obrigada por isso, por ter contado isso pra gente, tá? Então agora para encerrar, você que é membro da igreja fiel, viu? Vamos quebrar esse tabu ridículo, horroroso, de que só a tua igreja é verdadeira, porque você nem conhece a história dela. Para você afirmar isso, é porque você não conhece a história dela, tá? E a gente entende que você tem até medo de conhecer, porque talvez vai derrubar toda a tua perspectiva, né? Toda a tua perspectiva de mundo e todas as tuas esperanças. Porque você vai acabar saindo da Matrix, como ele falou aqui, se você conhecer a história da tua igreja, tá? Presta atenção numa coisa,
Nós aqui, ex-mormons, não estamos falando mal da tua igreja, não estamos revoltados contra ela. Nós estamos esclarecendo para você a verdade sobre ela. Nós estamos te comunicando que os 3 membros da primeira presidência aqui, nenhum deles fez missão, mas você tem que fazer, tem que mandar teu filho para a missão. Nós estamos te comunicando que eles não são profetas, videntes e reveladores, eles são executivos de uma empresa multinacional, multibilionária, chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é extremamente inadmissível o fato deles enganarem as pessoas usando o nome de Jesus Cristo para arrancar de você teu tempo, teus bens, teus talentos e energia. É isso que a gente está fazendo aqui. Não acredita na gente não, tá? Mas tolera. Pratica a humildade. E se você não gosta do que escuta, tá tudo bem, fica lá. Deixa a gente aqui conversando sobre as verdades que nós conhecemos e sobre o conhecimento que nós estamos adquirindo. Tem espaço para todos nós nesse mundo. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.